Fala, meus queridos acompanhantes do futebol, tudo beleza? Antes do vídeo, eu queria pedir algumas coisas bem importantes para vocês. Se vocês acompanham o nosso conteúdo, nosso canal e gostam bastante, por favor, dê essa moral e se inscreva aqui em nosso canal, caso ainda não tenha feito isso. Ative também todas as notificações para não perder nenhuma novidade. E não menos importante, curte e comente o vídeo para o YouTube entender que você quer receber esse tipo de conteúdo na sua notificação. Pode ter certeza que vai nos ajudar muito a continuar trazendo o conteúdo que vocês gostam bastante. Feito isso, vamos pro vídeo. Calma que não é o São Paulo ainda classificado, mas é o Flamengo que está praticamente classificado, 6-0 no jogo de ida, um passeio histórico. E agora nem o Renato Gaúcho viajou para Natal, nem o Alexandre Mendes, o seu auxiliar. Quem vai comandar é o Marcelo Salles. O time só vai com reservas, todo mundo preservado para o jogo contra o Inter no Brasileirão. O Flamengo foi bem recepcionado em Natal. Mais tarde, o rubro-negro decide vaga nas quartas da Copa do Brasil com o ABC. No primeiro jogo, com facilidade, o Fla goleou por 6-0. Hoje, o time carioca pode perder por até 5 gols, que mesmo assim se classifica. Para levar a decisão para os pênaltis, o ABC precisa devolver o placar construído no Maracanã. Uma missão bem complicada para os donos da casa. No futebol, tudo é possível e a preparação segue firme. Está circulando nas redes sociais um vídeo do time potiguar treinando pênaltis. Meu Deus, 6-0 amanhã para o ABC? Sei não. Com a boa vantagem no placar, o técnico Renato Gaúcho e os titulares ficaram no Rio de Janeiro. Vão aproveitar o tempo para treinar, já pensando no duelo com o Inter pelo Brasileirão. E a gente tem tido muito pouco tempo para treinar, então eu vou aproveitar bem essa semana para ficar com o grupo aqui, treiná-los, já pensando nos próximos jogos, no caso no domingo contra o Internacional e depois do da Libertadores. Na Copa do Brasil, as chances são dos garotos do Sub-20 e também daqueles jogadores que entram menos. É até difícil escalar esse time, mas entre os relacionados estão Léo Pereira, Rodinei, Mateuzinho, Bruno Viana, Thiago Maia, Michael, Vitinho e Pedro. Nomes bem conhecidos, né? O auxiliar Marcelo Salles vai comandar o time na beira do campo. Em 2019, ele teve a mesma responsabilidade depois da saída de Abel Braga. Na época, foram 4 jogos, 3 vitórias e 1 empate. É claro que se ele precisar, Renato dá aquela ajudinha. Mesmo de longe, o treinador vai estar online. E daqui do Rio mesmo, através do telefone, eu vou ajudá-los também durante a partida, até porque a gente tem uma boa vantagem, mas não estamos classificados ainda. Ai, que discurso. Ai, tá bom. Agora, vamos lá, tudo bem. Renato. Deixou todos os titulares no Rio de Janeiro, nem o Renato viajou, mas aí ele mandou, assim, para Natal, não é? Sim. O Pedro, o Vitinho, o Michael, o Léo Pereira, o Bruno Viana, o Mateuzinho, o Ramon, o Thiago Maia, só para citar, assim, alguns. Seu time reserva? É. Se vacilar, esse time é ganho do Inter, hein? Mas, qualquer um dos dois. Se vacilar. O Inter de hoje, qualquer um dos dois. Na hora vai chegar. Que elenco, hein? Que elenco. E é perigoso golear de novo. Não tem como. É óbvio que o Renato tem que ter essa atitude, né? Do respeito com o adversário e tal, mas um 6-0, eu até achei aqui, com todo respeito ao ABC, né? Os caras treinando o pênalti lá. Legal os caras treinarem pênalti. Bacana. Pode ser que durante o jogo aconteça um pênalti ali, aí os caras têm que converter, né? Não, o treinador é obrigado a treinar esse tipo de coisa, ainda mais uma competição de mata-mata. Mas é que, claro, o torcedor olha isso e transforma em piada, em brincadeira, o que seja.
Mas é aquela história, Denilson, tem que acontecer a partida, os adversários do Flamengo, mesmo sabendo da superioridade da equipe, vão ter que enfrentá-los, então não tem como. Óbvio, não. Esse espírito de derrotado antes do jogo, deixa o torcedor, ele tem que ser realista. Não é? Eu mesma como colorada, se o Inter vencer o Flamengo, vai ser uma surpresa, infelizmente será. Você não... Não, você que foi enfrentar. Deixa eu te falar. Você foi enfrentar o Flamengo como São Paulino, acabou o primeiro tempo 0-0 e tava rindo à toa no grupo. Não, só que tomou 5. Não, mas tomou 5 Não interessa, você pode tomar 5 no primeiro tempo, no segundo, o que importa é o resultado final. Os caras vacilaram 3 minutinhos lá, os caras vacilaram. A bola, escanteio, os caras olhando pro céu, pô, fazendo. Acorda que o gol do Bruno Henrique. Sai na frente com o gol do Arboleda e depois toma 5. Eu não vou iludida, não adianta. Eu não vou iludida, não vou ser Tonho da Lua, que nem o Ronaldo Giovanelli, que diz o Edilson, por isso vai ser campeão brasileiro. Jogada do Flamengo. A hora vai chegar. Começou aqui na lateral esquerda com o Michael. Olha ela foi parar, ó. Gabigol, caindo pelos lados, bom passe. Aí o Maia cruza. Olha isso aí, que coisa mais linda, hein? É um desenho pro final de semana. Isso é lindo. Isso é lindo quando não é contra o nosso time. Aí é lindo. Quando é contra a equipe que você torce, é terrível, é traumático, é frustrante, é péssimo. Mas, uma coisa a gente tem que falar, agora é sério, uma coisa é sério. E não era sério? E não era sério? Não, a tranquilidade que você tem que ter, porque o jogo é no Beira-Rio, o jogo. Flamengo. Não, o jogo não é no Beira-Rio, você sabe. E ele foi me provocando toda hora com isso, jogando no Maracanã. E os caras estão descansados, nem viajaram para Natal. Então dizer que o Inter tem uma semana cheia, o Flamengo também. O jogo não é assim no Beira-Rio, não? Não. Deixa eu falar no Flamengo, porque tem uma outra situação aí. O Flamengo conseguiu a liberação na justiça para ter público nos seus jogos do Campeonato Brasileiro. O STJD aceitou o pedido do clube, só que a CBF disse que vai recorrer da decisão. E o assunto, gente, tá dando o que falar. Vem polêmica por aí. O Flamengo conseguiu uma liminar no Superior Tribunal de Justiça Desportiva para permitir a presença de torcedores em seus jogos como mandante em competições organizadas pela CBF, como o Brasileirão. A decisão do presidente Otávio Noronha ainda não contempla a partida diante do Internacional, marcada para o fim de semana, e deve respeitar a porcentagem estabelecida pelas autoridades locais. O despacho do tribunal ressalta que cidades como Rio de Janeiro, Brasília e Belo Horizonte já autorizaram a presença de público nos estádios e que a CBF ainda não alterou suas diretrizes para essa retomada gradual. O texto cita também que outras competições ocorreram com a presença da torcida, como a Copa América e a Libertadores. A CBF respondeu em nota, afirmando que a decisão do STJD contraria o que foi decidido em março pelos clubes. A definição no Conselho Técnico foi de que a volta do público só ocorreria com a melhora dos índices da pandemia nas cidades sedes dos participantes e desde que aprovado pelas autoridades sanitárias locais. O rubro-negro vai ver em campo hoje. Aí a gente tem alguns nomes, tá? Bruno Viana e Léo Pereira, os dois zagueiros. Rodinei na lateral, olha aí. Thiago Maia como volante, Michael mais uma vez no time, Pedro e também Vitinho. 100 jogos no time principal, ainda tem lá embaixo, o André Luiz, o Ítalo, o João Fernando e o Luan. Ô Eugênio, esse jogo pode ser mais importante para quem aí dessa lista, hein? Qual desses jogadores aí acho que pode, assim, o rubro-negro tem que olhar assim com mais atenção? Eu acho que é um jogo importante para o Pedro, que vive um momento difícil no Flamengo. Caiu de produção, perdeu espaço e não tem jogado bem, né? E ele precisa resgatar essa confiança. Pode ser um jogo para isso. Porque se a gente olhar para Michael e para Vitinho, são jogadores que estão bem. Têm entrado e têm dado respostas. Então, eu acho que naturalmente eles devem entrar com muita confiança e com qualidade. O Pedro precisa reconquistar isso e me parece o jogo ideal para ele reconquistar essa confiança. Eu também tenho muita expectativa, não é de hoje, já há algum tempo, e ele vai ganhar, imagino eu, uma oportunidade em função da lesão do René, em respeito ao Ramon, lateral esquerdo, que eu acho muito bom jogador. É uma das coisas que a gente fica olhando assim, que acontecem no Flamengo,
que ano passado o Flamengo teve a obrigação de colocar os garotos em campo em virtude do surto de Covid, e esses garotos apareceram, mas depois eles foram escanteados, assim, em algumas posições, eles têm mais qualidade do que os que estão acima dele. Não digo que o Ramon seja melhor que o Felipe Luiz, não é esse o ponto, mas é melhor que o René, que é quem joga quando o Felipe Luiz não está lá. Talvez por uma questão de salário, questão de grupo, né? Um jogador que já está lá há mais tempo e tudo, mas é preciso abrir espaço para esses garotos também, porque eles podem render para o time. Então eu estou curioso para ver. Outro que ainda não teve assim uma explosão do time principal do Flamengo, mas que é muito promissor, é o Lázaro. Não sei se vai ser titular, mas se entrar em algum momento do jogo, também é um jogador que eu tenho curiosidade para ver em campo. E você, Marro? Então, já que o Eugênio destacou o Pedro, que é para mim o jogador de mais dúvida no momento e também mais holofote, né? Um jogador de nível de seleção, eu vou no Bruno Viana, que é um jogador que foi contratado como reforço, dos poucos reforços para a temporada, e que invariavelmente decepcionou. Não tem jogado bem, e talvez esse seja um jogo importante para ele, porque ele não é um jogo desprovido de competitividade. Do outro lado está um time que precisa justificar alguma coisa, que tomou uma pancada daquelas, que o Moacir Júnior, que já conhece os jogadores há algum tempo, tem a volta do Alisson hoje, esse time vai querer fazer alguma coisa, fazer uma graça. Então o Bruno Viana vai ser testado. É claro que eu não estou falando de um nível de teste de Série A de Campeonato Brasileiro, óbvio que não. Mas eu acho que é importante para ele também. Ele tem que jogar bem. Eu acho que ele entendeu isso. O Marra, o Renato, para justificar a permanência no Rio, ele falou assim, o time precisa descansar, mas eu também quero aproveitar essa semana para trabalhar e corrigir muita coisa, porque não estou satisfeito. Você acha que ele realmente não está satisfeito com o que ele viu do Flamengo dele? Não acho. Não acho. Acho que ele está satisfeito, ele sabe, mas ele é esperto e ele precisa temperar isso bem, sabe? Vai equilibrando, tal, a euforia fica do lado de fora, vou dar uma segurada, vou conter os jogadores, estou mudando a minha imagem, né? Acho que foi o Pedro, né, que falou sobre isso, estou querendo mudar a minha imagem, aquela coisa do oba-oba, eu vou dar uma segurada, e isso faz parte também das atribuições de um técnico, e entender qual é a hora de jogar para cima, qual é a hora de puxar um pouquinho, para os jogadores não ficarem muito fascinados com o momento. Você acha que tem muita coisa para ele ainda fazer nesse time do Flamengo evoluir, Eugênio? Olha, eu acho que sim, eu acho que sempre se pode melhorar, né? A gente olha o time do Flamengo jogando e a gente pensa assim, poxa, mas pro futebol brasileiro, pelo menos essas atuações recentes, esse é um nível altíssimo, né? Da média do que se joga no país, o Flamengo tem jogado num nível altíssimo, impressionante. Pode melhorar, o Renato falou, né? Vou trabalhar porque eu acho que tem algumas coisas que a gente pode evoluir no time. E sempre pode. Sempre pode. Eu já sou dominante. Pode ser mais dominante ainda. Pode. Tem coisas que o Flamengo pode evoluir, sim. Se a gente ficar explicando agora o que, né? Agora assim, vai melhorar aonde, hein? Mas pode. Eu acho que o futebol é infinito nas suas possibilidades e o Flamengo tem que buscar, sim. Eu acho que especialmente alguns jogadores podem contribuir mais para o time, nem sempre que estejam no time principal hoje. Eu acho que o Thiago Maia, por exemplo, em algum momento vai ganhar uma vaga nesse time principal do Flamengo. Não acho que ele esteja pronto para isso ainda, fisicamente falando, em termos de ritmo de jogo. Eu acho que o Pedro pode contribuir muito mais para o time. Eu acho que o Flamengo pode ter, em alguns momentos, mais equilíbrio ao longo do jogo, porque ele oscila um pouco. É natural, porque se entrega demais, muitas vezes no primeiro tempo, no segundo tempo cai de produção um pouco, mas são questões a serem trabalhadas. Você vai sempre poder fazer uma sintonia fina. Pessoal, vocês estão vendo aqui, né, todos, olha só, pré-jogo então aqui no Sport Center, aí você vai assistir ao jogo, quando acabar, você volta, tem linha de passe aqui na ESPN Brasil, com toda a repercussão. Amigos do Sport Center, nesta quinta-feira, 21h30, em Natal, Flamengo e ABC se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Na partida de ida no Maracanã, 6-0 para o Flamengo, possibilitou o técnico Renato Gaúcho poupar vários jogadores na partida desta quinta-feira. Quem viajou para comandar o Flamengo em Natal é o auxiliar de Renato Gaúcho, Marcelo Salles, conhecido como Fera.
No grupo que o Flamengo enviou para enfrentar o ABC nesta partida de volta pela Copa do Brasil, estão jogadores conhecidos do elenco principal, casos de Léo Pereira, Thiago Maia, Michael, Vitinho e também o atacante Pedro, e também alguns garotos das divisões de base, o lateral esquerdo Ramon, o zagueiro Noga, também o atacante Lázaro, sempre muito pedido pela torcida rubro-negra, uma possibilidade que os torcedores possam ver o garoto em campo. Em relação a reforços, o Flamengo está na Europa ainda com o vice de futebol Marcos Braz, também o diretor de futebol Bruno Spindel, tentam convencer o Lyon, também o Chelsea, a liberar Thiago Mendes e Kennedy, respectivamente. O Flamengo sabe que vai ser uma luta demorada para conseguir esses jogadores, o mercado europeu ainda está aberto até o fim de agosto, sabe que vai permanecer mais uns dias por lá, mas tem confiança que vai conseguir trazer esses. Se inscreve e ative as notificações. E nos vemos no próximo vídeo.